A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que tem acontecido ao seu redor. Talvez o cenário ele não esteja bom, ele não esteja belo, mas eu quero te dizer que hoje Deus ele tem uma palavra que vai te fortalecer, que vai fazer com que você enxergue com olhos espirituais e você vai entender que toda essa luta que você tem passado servirá como um grande ensinamento para que você venha estar mais forte, estar preparado para batalhas maiores. Essa é a oportunidade que você tem de tomar posse do seu milagre. Depende de como que você olha para as situações. Olhe sabendo que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Independente da adversidade que você esteja passando, eu quero te dizer que Deus é contigo. O meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Antes mesmo eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal que o façam, que deixe aqui o seu gostei, que seja um instrumento do Senhor nesse dia, que compartilhe essa palavra. Você sabia que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através de sua vida? Então, faça a sua parte para que a palavra de Deus possa chegar no maior número de pessoas. Amém? A palavra hoje está no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amém? Glória a Deus. Nós já ouvimos falar muito de Jonas, desse profeta. E ele, já recebe esse nome de profeta fugitivo, porque ele não estava obedecendo a palavra de Deus. E por causa disso, por causa da sua decisão contrária às ordens de Deus, muitas situações se levantaram ao seu redor. A palavra disse que uma forte tempestade tomou conta daquele lugar, daquele mar, ao ponto do navio estar em grande perigo. O navio poderia afundar a qualquer momento. E Jonas, fugindo do Senhor, continuou fugindo do seu chamado. Jonas desce até o fundo daquele navio e ele fica lá, como se ele estivesse se escondendo do Senhor. Eu quero te dizer que independente do lugar onde você esteja, Deus ele está te vendo. E existe sim um propósito na minha vida e na sua vida. E nós precisamos estar atento a esse chamado e ouvir a voz do Senhor e obedecer. Jonas estava tendo um comportamento contrário da ordem do Senhor. Ele estava sendo rebelde. Deus ele está falando com os seus servos, aqueles que foram chamados, aleluias, para exercer o seu ministério. E quanto de nós temos fugido da presença do Senhor? Mas como Davi declarou, se ele fosse o maior profundo abismo, que ali Deus estaria, e se ele subisse ao mais alto céu. Nós podemos nos esconder de pessoas, de situações, de problemas que nos assolam diariamente. Mas eu quero te dizer que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra e sobre também os infiéis. Aqueles que não aceitarem o chamado de Deus passarão sim por uma grande tribulação, estarão expostos a Satanás. Eu quero te dizer que quando você não está no centro da vontade de Deus, você é um candidato a ter uma morte trágica. E não só você, mas como também todos aqueles que estão ao seu redor. Hoje, você precisa estar atento ao chamado do Senhor. Em vez de tomar uma decisão contrária, você precisa sacrificar a sua vontade. Porque Jonas, ele queria ser pastor de si mesmo. Em vez dele ir para Nínive, ele comprou a sua passagem. Ele esquematizou tudo. E ele entrou num navio que seguia para Jope em uma direção contrária. Porque ele achou
que ele poderia tomar as suas decisões e exercer o chamado dele da forma que ele achasse como deveria. Talvez hoje você precise tomar uma decisão, ter algo que esteja paralisando a sua vida e muito você diz assim, porque eu ainda não venci certas situações? Eu quero te dizer, é porque você não está no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ainda que as tempestades se levantem, aleluia, ainda que pessoas se levantem contra nós, nós chegaremos ao destino determinado por Deus. Veja que o que precedeu a queda do homem foi a rebeldia, a desobediência. Porque Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles comeram, eles se alimentaram do fruto. E com aquele fruto houve morte espiritual. Eu quero te dizer que hoje, Deus, Ele quer trazer uma nova vida para você. Ele quer que você entenda que você não dará certo em outro lugar. Que é necessário que você esteja, aleluia, nesse caminho que se chama Jesus. A palavra de Deus em Lucas 9:23 diz que Ele é o caminho, é o único caminho que podemos nos achegar ao Senhor. Porque Ele diz que aqueles que quiserem segui-lo têm que negar a sua vontade, têm que tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Talvez você pense que a sua cruz, aleluia, são os seus problemas particulares. Não, eu quero te dizer que tomar a cruz dia a dia é passar por perseguições, é fazer algo que você não quer. Você nega a sua vontade, você nega a sua carne e você passa a viver o plano superior de Deus. Porque Deus, Ele tem mais para nós. Tudo isso que nós vivemos aqui na terra é efêmero, é passageiro. Mas a promessa de Deus é que nós venhamos reinar com Ele na eternidade. Ele está falando sobre algo precioso, sobre salvação. E você precisa entrar nesse propósito, viver tudo aquilo que Deus, Ele tem para a sua vida. Hoje, abra os seus ouvidos, ouça a voz do Senhor lhe chamando, porque veio a palavra do Senhor ao profeta, a Jonas. Eu não sei qual é o seu ministério, mas Deus, Ele conta com você. E é necessário que pessoas ouçam a palavra de Deus através da sua vida. Porque há pessoas da sua relação que precisam ouvir essa mensagem. Olha o chamado de Jonas. Ele não foi chamado para falar do amor, da misericórdia do Senhor, do arrependimento. Mas sim, ele foi chamado para proclamar a destruição, para falar sobre o juízo, a sentença. E muitas vezes você não quer falar aquilo que Deus lhe mandou. Aleluia. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele conta hoje com você. E se você tomar uma decisão contrária, haverá morte, haverá perdas. Jonas colocou em risco a vida daqueles homens que estavam seguindo a sua viagem. Jonas entrou no destino que não era dele. E com isso, muitas coisas aconteceram, houve perdas. É necessário que hoje venhamos sacrificar a nossa vontade para servir ao Todo-Poderoso. Porque nós fomos chamados para um propósito. Não adianta você fugir do seu chamado. Você não terá sucesso. Você não prosperará, porque prosperidade é dom de Deus. É algo que você recebe do Senhor, é a capacitação vinda do Senhor. E tudo aquilo que nós precisamos e que queremos estar no Senhor. Então hoje, assuma o seu papel no seu ministério. Aqueles que quiserem vir depois de mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é uma decisão. Mas sabemos que essa decisão é uma decisão divina e nos levará para uma vida eterna. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós rendemos graça ao teu santo nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus maravilhoso. A sua palavra tem nos alimentado diariamente, é o que nos fortalece para que a gente venha continuar a nossa caminhada. Senhor Deus, não é fácil para nós negar a nossa carne, ouvir a sua voz, Pai, mas nós queremos hoje tirar todo o sentimento de rejeição,
todo sentimento de rebeldia que tem nos afastado do seu propósito, Senhor. Nós queremos hoje, Pai, obedecer a Ti. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para que não somente a nossa alma seja salva, mas que também pessoas ao nosso redor venham viver aquilo que o Senhor tem prometido. Josué, ele declarou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, porque ele havia tomado uma decisão de seguir o seu chamado, de ouvir a voz do Senhor. E independente das adversidades, ele sabia que o Senhor daria vitória. E por isso ele pôde viver a plenitude do seu chamado. E nós queremos, como Josué e como homens da fé, que passaram o seu chamado, que negaram as suas vontades, puderam viver. E hoje estão no livro da vida, para que sirvam de exemplos para nós. Toma nossa casa, nossa família, o nosso dia de hoje, nos orienta e nos faz viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra seja verdade na sua vida.